Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu trago para vocês o meu modelo do tapete Vende-Vende. Eu peguei essa peça, que é popularmente conhecida como tapete Vende-Vende ou também tapete espiral, e fiz uma modificação nos motivos da parte oval. Eu achei que essa modificação deu um charme especial na peça e gostei bastante, então eu resolvi compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês também gostem. As peças que vocês estão vendo aqui no vídeo ficaram medindo 70 cm de comprimento por 45 cm de largura. E para trabalhar cada uma delas, eu usei aproximadamente 250 gramas do barbante fio número 6. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário todas as informações sobre cor, numeração de cor e marca das linhas que eu usei para trabalhar as minhas peças. Então, qualquer dúvida é só descer no primeiro comentário e também na descrição, que vai estar tudo lá explicado para você. Então é isso, eu espero muito que você goste do meu modelo do tapete Vende-Vende. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bem, aqui eu vou explicar para vocês como nós fazemos para aumentar o comprimento dessa peça. Para deixar essa peça mais comprida, nós vamos ter que trabalhar os aumentos em múltiplos de 5. Então, fazemos as 46 correntes, como indico para vocês no vídeo, e a partir daí, vamos aumentando as correntes iniciais de 5 em 5 correntes, até alcançar o comprimento desejado. A cada 5 correntes que nós aumentamos, nós fazemos mais um grupo com 3 pontos altos e um intervalo com 2 correntes aqui na parte reta do corpo do tapete. Uma outra indicação de aumento é sobre o bico dessa peça. Para que o bico que eu passei para vocês no vídeo dê certo, a última volta do corpo do trabalho de vocês tem que ter um número de pontos múltiplo de 7. Então, conte os pontos da sua última volta e veja se ele é ou não um múltiplo de 7. Se não for, você vai ter que trabalhar ou aumentos ou diminuições, dependendo o tanto de pontos que você tiver na sua volta, para que alcance um múltiplo de 7, e assim o bico da sua peça dê certo. Então, dito isso, vamos para o passo a passo. Então, para darmos início à nossa peça, nós fazemos um cordão com 46 correntes. Então agora nós vamos contar no cordão. 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Na minha quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontos altos, contando essas correntes que nós voltamos atrás como nosso primeiro ponto alto. Depois desse segundo ponto alto, eu venho na corrente à frente e nela eu faço mais um ponto alto. Fiz aqui um grupo com 3 pontos altos. Depois de fazer o meu grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 correntes no cordão de base, e a partir da terceira corrente, eu vou fazer novamente um grupo com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada uma das próximas 3 correntes. Trabalhei o meu segundo grupo com 3 pontos altos. Depois do grupo de 3 pontos altos, eu novamente faço 2 correntes, pulo mais 2 correntes de base e a partir da terceira, trabalho mais um grupo com 3 pontos altos. E nós vamos seguindo assim nessa primeira parte dessa volta. Vamos fazer um total de 9 grupos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes e pulando 2 correntes de base. Eu vou trabalhar com esse padrão até o fim do meu cordão de correntes. Quando eu chegar aqui no fim, na última corrente, eu venho mostrando como é que nós viramos essa volta. Segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês e fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando 2 correntes do cordão de base. Agora, nós vamos virar a parte oval. Depois do nosso último grupo com 3 pontos altos, nós fazemos
3 correntes. Vamos vir na mesma corrente em que nós fizemos nosso último ponto alto, e aqui nós prendemos um ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo, eu faço novamente 3 correntes. Vou voltar ainda dentro da mesma corrente e nela vou fazer mais um ponto alto. Venho no ponto alto à frente e sobre ele trabalho mais um ponto alto. E no próximo ponto alto também mais um ponto alto. Então nós trabalhamos aqui um grupo com 3 pontos altos sobre o grupo de 3 pontos altos da base. Depois que fazemos nosso grupo de 3 pontos altos, fazemos 2 correntes. Vamos vir sobre o próximo grupo de 3 pontos altos da base e vamos trabalhar sobre eles mais 3 pontos altos. E nós seguimos assim. Vamos sempre fazendo 2 correntes e trabalhando grupos de 3 pontos altos sobre cada grupo de 3 pontos altos que nós fizemos na base. Eu vou completar os meus 9 grupos com 3 pontos altos e em seguida eu venho mostrando como nós viramos a volta lá do outro lado. Completei aqui os meus 9 grupos com 3 pontos altos e agora nós vamos virar a volta novamente. E para virar a volta aqui desse lado, nós vamos seguir o mesmo padrão que nós fizemos para virar a volta do outro lado. Depois do nosso último grupo com 3 pontos altos, nós fazemos 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos vir na mesma corrente em que nós trabalhamos nosso último ponto alto e vamos prender nela um ponto baixo. Depois do ponto baixo, nós fazemos novamente 3 correntes. E agora é só prender essas correntes na terceira corrente dessas correntes que nós voltamos atrás para iniciar a nossa volta. E assim está completa a nossa primeira volta. E agora vamos dar início à nossa segunda volta. Do ponto onde eu fechei a minha primeira volta, eu venho no ponto alto à frente e caminho sobre ele com um ponto baixíssimo. Venho no ponto alto à frente e também caminho sobre ele com um ponto baixíssimo. E ainda aqui, sob as correntes, nós fazemos mais um ponto baixíssimo. Então, nós caminhamos com 3 pontos baixíssimos até chegar para trabalhar nesse intervalo de correntes. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Dentro do intervalo de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui nós fizemos um grupo com 3 pontos altos. Depois do meu grupo de 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vou direto no próximo intervalo de base e trabalho mais um grupo com 3 pontos altos. E nós vamos seguindo assim. Vamos fazendo grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo que nós temos na volta de base, sempre separados por 2 correntes. No total, nós vamos fazer 8 grupos com 3 pontos altos. Vou completar os meus 8 grupos e em seguida eu venho mostrando como nós viramos a parte oval da segunda volta. Segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, na minha segunda volta. Agora, nós chegamos aqui para virar a parte oval da volta. Bem, e para virar a parte oval da nossa segunda volta, nós vamos usar esse intervalo formado por essas 3 correntes que nós fizemos depois do nosso último grupo de 3 pontos altos da volta de base. Bem, então, depois do meu 8º grupo de 3 pontos altos da segunda volta, eu faço 2 correntes e venho direto trabalhar dentro desse intervalo, fazendo um grupo com 3 pontos altos. Depois do meu grupo com 3 pontos altos, eu faço 2 correntes e ainda dentro do mesmo intervalo de correntes, eu faço mais um grupo com 3 pontos altos. Depois do meu grupo de 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho no intervalo de correntes que eu fiz logo à frente e trabalho novamente com o mesmo padrão, fazendo
3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do intervalo. E é assim que fica a parte oval da segunda volta. Parece aqui que ela está ficando quadrada, mas da próxima volta em diante, ela vai ficar redonda como deve ser. Bem, então, depois desse último grupo com 3 pontos altos que nós fizemos, nós vamos voltar a trabalhar com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Fazemos 2 correntes e vamos vir trabalhando grupos de 3 pontos altos dentro de cada intervalo que eu tenho de base. Sempre separamos os grupos de 3 pontos altos por 2 correntes e vamos seguindo assim, até o total de 8 grupos com 3 pontos altos. Assim que eu terminar os meus, eu venho mostrando lá do outro lado como é que nós viramos novamente a nossa volta. Completei aqui os meus 8 grupos com 3 pontos altos e agora nós vamos novamente virar a nossa volta. Depois do meu último grupo com 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes e vou vir trabalhar aqui nesse intervalo das correntes. Faço aqui 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos dentro do intervalo. Depois de fazer esse último grupo com 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho no intervalo à frente e repito o padrão. Depois que trabalhamos esse padrão, nós fazemos 2 correntes e é só fechar a volta com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente dessas correntes que nós subimos para iniciar a segunda volta. E aqui está completa a nossa segunda volta. Vamos então dar início à nossa terceira volta. Para começar essa volta, eu venho no ponto alto à frente de onde eu fechei a minha volta anterior e caminho sobre ele com um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, também caminho com um ponto baixíssimo. E ainda aqui, sob as correntes, faço mais um ponto baixíssimo. Caminhamos então com esses 3 pontos baixíssimos até chegar nesse primeiro intervalo. Em todas as voltas do corpo do tapete, nós vamos sempre iniciar assim, caminhando com esses 3 pontos baixíssimos, como nós fizemos nessas duas últimas voltas. Bem, depois de caminhar com os pontos baixíssimos, nós subimos agora 3 correntes. E dentro do intervalo de correntes de base, nós trabalhamos 2 pontos altos. Fizemos então um grupo com 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, venho no próximo intervalo de base e nele trabalho um grupo com 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes e vamos seguir com esse padrão, até ficarmos com 7 grupos de 3 pontos altos dentro dos intervalos da volta de base. Quando eu completar os meus 7 grupos, eu venho mostrando como é que nós trabalhamos a parte oval da terceira volta. Trabalhei com o padrão que orientei para vocês e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 grupos com 3 pontos altos. Agora, a partir daqui, nós já vamos começar a trabalhar a parte oval da nossa terceira volta. Feito o 7º grupo com 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos vir trabalhar sobre esse grupo de 3 pontos altos que nós temos na base. Pulamos o primeiro ponto do grupo. Nos 2 pontos à frente, nós fazemos 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, nós vamos vir no intervalo de corrente logo à frente e nele vamos trabalhar mais 2 pontos altos. E assim nós fizemos um grupo com 4 pontos altos. Depois do meu grupo com 4 pontos altos, eu faço 2 correntes. Novamente, no grupo de 3 pontos altos à frente, eu vou pular o primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um dos outros 2 pontos do grupo. Feitos os 2 pontos altos, eu venho no intervalo de correntes e trabalho mais 2 pontos altos. Completo o grupo com 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo o próximo ponto alto do grupo de base e trabalho novamente com o mesmo padrão.
No total, nós vamos fazer 5 grupos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes, aqui na parte oval da terceira volta. Vou completar os meus 5 grupos com 4 pontos altos, e em seguida eu venho mostrando como continuamos. Segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês, e fiz aqui 1, 2, 3, 4 e 5 grupos com 4 pontos altos, separados por 2 correntes, na parte oval da minha terceira volta. Como eu havia mencionado para vocês, a parte oval começa realmente a tomar a forma oval a partir dessa volta, como vocês podem ver aqui. Pessoal, uma coisa importante também que eu tenho para falar para vocês, nessa volta, mas que nós devemos fazer em todas as voltas da nossa peça nós sempre devemos estender bem os motivos, tanto da parte reta quanto da parte oval. Assim, a nossa peça e as nossas voltas vão tomando a forma certa, a forma correta que ela deve ficar. Então, dada essa dica, vamos dar continuidade à nossa terceira volta. Depois do meu 5º grupo, com 4 pontos altos, eu já fiz 2 correntes, e agora nós vamos voltar a trabalhar os grupos de 3 pontos altos nos intervalos da volta de base. Vamos novamente fazer 7 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes desse lado aqui da volta. Depois que completar os meus 7 grupos, novamente eu vou trabalhar a parte oval do outro lado, com o mesmo padrão que trabalhei a parte oval desse lado, fazendo 5 grupos com 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Eu vou completar o restante da minha volta seguindo essas orientações, e em seguida eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês, fiz aqui também a parte oval do outro lado com 1, 2, 3, 4 e 5 grupos de 4 pontos altos, e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora vamos dar início à nossa quarta volta. Inicio a quarta volta caminhando com os pontos baixíssimos. Depois dos pontos baixíssimos, nós subimos 3 correntes, fazemos 2 pontos altos no intervalo, e assim fizemos um grupo com 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, venho direto no próximo intervalo e faço mais um grupo com 3 pontos altos. E aqui, na quarta volta, nós vamos trabalhar novamente 7 grupos de 3 pontos altos nos 7 primeiros intervalos da volta de base. Eu vou completar os meus 7 grupos e venho para trabalharmos juntos a parte oval da quarta volta. Trabalhei com o padrão que orientei para vocês e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, na parte reta da quarta volta. Agora nós vamos entrar para trabalhar a parte oval. Depois do meu 7º grupo com 3 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vamos vir trabalhar sobre esse grupo de 4 pontos altos que nós temos na base. Eu pulo o primeiro ponto alto do grupo e vou trabalhar um ponto alto sobre cada um dos próximos 3 pontos do grupo. Depois de fazer esses 3 pontos altos, eu vou vir trabalhar no intervalo de correntes à frente. Nesse intervalo, eu trabalho 2 pontos altos. Fizemos aqui então um grupo com 5 pontos altos. Depois que fazemos nosso grupo com 5 pontos altos, vamos fazer 2 correntes e vir trabalhar sobre o próximo grupo com 4 pontos altos. Novamente, pulo o primeiro ponto, trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, vamos trabalhar 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois dos 5 pontos altos, 2 correntes. E seguimos com esse padrão. Vamos trabalhar 5 grupos com 5 pontos altos sobre os grupos de 4 pontos altos que nós fizemos na volta de base, sempre separando os grupos por 2 correntes. Vou completar os meus 5 grupos e em seguida eu venho. Trabalhei com o padrão que orientei para vocês e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 5 pontos altos na parte oval da quarta volta.
Agora, vamos dar continuidade à parte reta do outro lado. Depois do meu último grupo, com 5 pontos altos, eu já fiz 2 correntes. E agora vamos voltar a trabalhar os grupos de 3 pontos altos nos intervalos da volta de base. Vamos fazer novamente 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, na parte reta desse outro lado, até chegarmos para trabalhar a parte oval. Na parte oval, do outro lado, nós vamos seguir o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês nessa parte oval. Vamos fazer 5 grupos com 5 pontos altos, separados por 2 correntes, sobre os grupos de 4 pontos altos que nós fizemos na base. Vou completar a minha volta seguindo essas orientações e em seguida eu venho para darmos continuidade com a quinta volta. Completei minha quarta volta com o padrão que orientei para vocês. Fiz aqui na parte oval do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 5 pontos altos. Eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e estendi a minha peça. Agora vamos iniciar a volta de número 5. Começo caminhando com os pontos baixíssimos. Depois dos pontos baixíssimos, nós subimos 3 correntes. E na parte reta da quinta volta, nós vamos trabalhar novamente 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, nos 7 primeiros intervalos que nós temos na volta de base. Eu vou completar os meus e em seguida eu venho mostrando como nós trabalhamos a parte oval da quinta volta. Fiz os meus 7 grupos com 3 pontos altos e cheguei aqui para trabalhar na parte oval. Depois do meu 7º grupo com 3 pontos altos, eu já fiz minhas 2 correntes e agora nós vamos começar a trabalhar aqui na parte oval. No grupo que eu tenho de base com 5 pontos altos, eu pulo o primeiro ponto e a partir do segundo eu trabalho um ponto alto sobre cada um dos próximos 4 pontos do grupo. Depois de fazer esses 4 pontos altos, nós vamos vir no intervalo de correntes à frente e vamos trabalhar 2 pontos altos. Fiz então um grupo com 6 pontos altos. Agora, depois que completo os meus 6 pontos altos, eu faço 2 correntes e voltamos a trabalhar com esse mesmo padrão. Pulamos o próximo ponto alto de base e a partir do ponto alto à frente nós trabalhamos novamente 4 pontos altos. Depois que completo meus 4 pontos altos, venho no intervalo à frente e trabalho 2 pontos altos. E seguimos assim na parte oval da nossa quinta volta. Vamos fazendo grupos com 6 pontos altos sobre cada grupo de 5 pontos altos que nós temos na base, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar os meus 5 grupos e volto mostrando como continuamos a nossa volta. Completei a parte oval da minha quinta volta, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 6 pontos altos, separados por 2 correntes, e agora vamos dar continuidade à parte reta do outro lado. Depois do meu último grupo com 6 pontos altos, eu já fiz 2 correntes, e nós vamos voltar a trabalhar os grupos com 3 pontos altos nos intervalos da parte reta. Aqui nós fazemos novamente 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até nós chegarmos para trabalhar a parte reta do outro lado. Lá do outro lado, nós seguimos o mesmo padrão que acabei de mostrar para vocês. Vamos fazer 5 grupos com 6 pontos altos, separados por 2 correntes, sobre os grupos de 5 pontos altos que nós temos na volta de base. Eu vou completar toda a minha quinta volta seguindo essa orientação e na sequência eu venho para darmos continuidade fazendo a sexta volta. Completei a quinta volta com o padrão que orientei para vocês. Trabalhei aqui a parte oval do outro lado, fazendo meus 5 grupos com 6 pontos altos, separados por 2 correntes. Eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora vamos dar início à sexta volta. Inicio a sexta volta caminhando com pontos baixíssimos. Depois dos pontos baixíssimos, subimos 3 correntes. Dentro do intervalo de base, eu trabalho
2 pontos altos. E depois do grupo com 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. E vamos direto para o próximo intervalo de base trabalhar mais um grupo com 3 pontos altos. Novamente, a parte reta da sexta volta vai ser igual à que viemos trabalhando nas voltas anteriores. Vamos fazer 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até chegarmos para trabalhar a parte oval. Eu vou completar os meus 7 grupos com 3 pontos altos e venho para trabalharmos juntos a parte oval da sexta volta. Trabalhei na parte reta os meus 7 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e agora vamos trabalhar juntos a parte oval. Depois do meu último grupo com 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes, e agora nós vamos voltar a trabalhar com o mesmo padrão que trabalhamos a parte oval das voltas anteriores. Sobre esse grupo de 6 pontos altos que eu tenho de base, eu pulo o primeiro ponto, e a partir do segundo eu trabalho um ponto alto para cada um dos 5 pontos altos do grupo. Depois de fazer esses 5 pontos altos, nós vamos vir no intervalo de correntes à frente e sobre ele trabalhamos 2 pontos altos. Completamos aqui um grupo com 7 pontos altos. Depois de fazer nosso grupo com 7 pontos altos, fazemos 2 correntes. Novamente, pulo o próximo ponto alto de base e faço novamente um grupo com 5 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 5 pontos de base. Depois dos 5 pontos altos, eu venho no intervalo de correntes à frente e trabalho 2 pontos altos. E aí repetimos o padrão. Nós vamos seguir aqui na parte oval da sexta volta, trabalhando assim. Grupos com 7 pontos altos sobre cada grupo de 6 pontos altos que eu fiz na base, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar os meus 5 grupos e em seguida eu venho. Segui trabalhando a parte oval e fiz aqui 1, 2, 3, 4 e 5 blocos com 7 pontos altos. Agora nós vamos dar continuidade fazendo os grupos com 3 pontos altos. Depois do meu último grupo com 7 pontos altos, eu já fiz 2 correntes e agora eu venho no intervalo logo à frente e volto a trabalhar os blocos com 3 pontos altos separados por 2 correntes. Novamente, nós vamos fazer 7 desses blocos até chegar para trabalhar a parte oval do outro lado. Na parte oval do outro lado, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão, fazendo grupos com 7 pontos altos sobre cada grupo de 6 pontos altos que nós fizemos na volta de base, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar a minha sexta volta com o padrão que orientei para vocês até aqui e em seguida eu venho para darmos continuidade fazendo juntos a sétima volta. Completei todo o restante da minha sexta volta com o padrão que orientei para vocês, trabalhei a parte oval aqui do outro lado, fiz os meus 5 grupos de 7 pontos altos, eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos dar início à sétima volta. Inicio a volta caminhando com os pontos baixíssimos. Depois de caminhar os pontos baixíssimos, eu faço 3 correntes, faço 2 pontos altos no intervalo, 2 correntes, e vamos trabalhando aqui os 7 bloquinhos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Vou fazer os meus blocos e em seguida eu venho para trabalharmos juntos a parte oval da sétima volta. Completei os meus 7 blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e agora vamos entrar para trabalhar a parte oval. Depois do meu 7º bloco com 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes, e agora nós vamos vir trabalhar aqui, nesse grupo de 7 pontos altos da base. Eu pulo o primeiro ponto alto da base, e a partir do segundo eu vou fazer 6 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 6 pontos de base. Depois de fazer os meus 6 pontos altos, eu vou vir no intervalo de correntes logo à frente, e aqui eu vou trabalhar
2 pontos altos. Fizemos então um grupo com 8 pontos altos. Agora, depois que eu faço os meus 8 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vamos novamente aqui pular o próximo ponto alto de base e trabalhar mais um grupo com 8 pontos altos, seguindo o mesmo padrão. Novamente, depois do grupo de 8 pontos altos, eu faço 2 correntes e vamos seguir assim aqui na parte oval da nossa 7ª volta. Vamos fazendo grupos de 8 pontos altos sobre cada grupo de 7 pontos altos que nós fizemos na volta de base, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar os meus 5 grupos de 8 pontos altos e em seguida eu venho. Segui pela parte oval trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Fiz aqui 1, 2, 3, 4 e 5 grupos com 8 pontos altos, separados por 2 correntes. E agora nós vamos trabalhar novamente os blocos de 3 pontos altos na parte reta do outro lado. Depois do meu último grupo com 8 pontos altos, eu já fiz 2 correntes, e agora vamos voltar a trabalhar os blocos de 3 pontos altos. Fazemos novamente 7 blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, dentro dos intervalos de base, até chegarmos para trabalhar a parte oval do outro lado. A parte oval lá do outro lado, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que acabei de explicar para vocês. Vamos fazer 5 grupos com 8 pontos altos sobre os grupos de 7 pontos altos que nós temos na base, sempre separando os grupos com 2 correntes. Eu vou completar a minha 7ª volta com o padrão que orientei para vocês e em seguida eu venho. Segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês, fiz aqui do outro lado a parte oval com meus 5 grupos de 8 pontos altos e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos iniciar agora a nossa 8ª volta. Para começar essa volta, eu caminho com os pontos baixíssimos. Depois de fazer os pontos baixíssimos, nós subimos 3 correntes. E vamos trabalhar aqui na parte reta da nossa 8ª volta com o mesmo padrão que viemos trabalhando as últimas voltas. Vamos fazer 7 blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até chegarmos para trabalhar a parte oval. Eu vou completar os meus 7 blocos e em seguida eu venho. Completei os meus 7 blocos com 3 pontos altos e agora nós vamos começar a trabalhar a parte oval da 8ª volta. Depois do meu último grupo com 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes e agora nós vamos entrar para trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós vamos seguir o mesmo padrão que nós viemos trabalhando nas voltas anteriores. Vamos pular o primeiro ponto do grupo e a partir do segundo, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos outros pontos do grupo. Aqui nós vamos fazer 7 pontos altos. Depois de fazer os 7 pontos altos, eu vou vir no intervalo de correntes logo à frente e vou trabalhar nele 2 pontos altos. Então, aqui na 8ª volta, nós vamos fazer grupos assim, com 9 pontos altos. Depois que completamos nossos 9 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e repetimos o padrão. Pulamos o próximo ponto alto de base e trabalhamos novamente um grupo com 9 pontos altos. Nós vamos seguir com esse padrão nas duas partes ovais da nossa 8ª volta, trabalhando grupos com 9 pontos altos sobre cada grupo de 8 pontos altos que eu fiz na base, sempre separados por 2 correntes. Na parte reta do outro lado, nós seguimos trabalhando com o mesmo padrão que viemos fazendo todas as voltas até aqui, fazendo nossos 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar a minha 8ª volta seguindo as orientações que passei para vocês e em seguida eu venho. Completei toda a minha 8ª volta com o padrão que orientei para vocês. Fiz aqui a parte oval do outro lado com meus 5 grupos de 9 pontos altos e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos iniciar então agora a nossa 9ª volta.
Para começar essa volta, caminhamos com os pontos baixíssimos. Depois de caminhar com os pontos baixíssimos, nós subimos 3 correntes. E vamos trabalhar aqui dentro do intervalo mais 2 pontos altos. Depois do grupo de 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. E vamos seguir aqui nessa volta com o mesmo padrão que viemos trabalhando nas voltas anteriores. Vamos fazer nos intervalos da volta de base 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, até chegarmos para trabalhar a parte oval. Completei os meus 7 blocos com 3 pontos altos e agora nós vamos entrar para trabalhar a parte oval. Depois que eu faço as 2 correntes, depois do último grupo com 3 pontos altos, nós vamos vir trabalhar a parte oval. Aqui nós vamos novamente pular o primeiro ponto do grupo de base e a partir do segundo nós vamos trabalhar 8 pontos altos. Depois que fazemos esse grupo com 8 pontos altos, nós vamos vir aqui no intervalo logo à frente e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. Então aqui nós fizemos um grupo com 10 pontos altos. Depois desses 10 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos pular o próximo ponto alto do grupo e repetir o padrão, fazendo novamente um grupo com 10 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão nas 2 partes ovais da nossa nona volta, fazendo grupos com 10 pontos altos sobre cada grupo de 9 pontos altos que nós trabalhamos na base, sempre separando os grupos com 2 correntes. Na parte reta do outro lado, nós vamos novamente trabalhar 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Vou completar toda a minha nona volta com o padrão que orientei para vocês e em seguida eu venho. Completei toda a minha nona volta com o padrão que orientei para vocês. Fiz aqui toda a parte reta do outro lado com meus 7 bloquinhos de 3 pontos altos. Também fiz meus 5 grupos de 10 pontos altos na parte oval do outro lado. E eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos iniciar agora a nossa 10ª volta. Para começar essa volta, nós caminhamos com os pontos baixíssimos. Depois de fazer os 3 pontos baixíssimos, nós vamos subir 3 correntes. Fazer os 2 pontos altos dentro do intervalo. Depois de fazer esse grupo com 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. E vamos trabalhando aqui os nossos 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até chegarmos para trabalhar a parte oval da nossa 10ª volta. Eu vou fazer os meus 7 grupos e em seguida eu venho para trabalharmos juntos a parte oval. Trabalhei os 7 blocos separados por 2 correntes e cheguei aqui agora para fazer a parte oval. Na parte oval da 10ª volta, nós vamos fazer grupos com 11 pontos altos, separados por 2 correntes, sobre esses grupos que nós fizemos na volta de base. Então, voltamos a trabalhar com o mesmo padrão. Depois das 2 correntes que eu fiz após o último grupo de 3 pontos altos, eu vou pular o primeiro ponto alto do grupo de base e, a partir do segundo, eu vou começar a trabalhar um ponto alto sobre cada um dos 9 pontos altos do grupo. Depois de fazer esses 9 pontos altos, nós vamos vir no intervalo logo à frente e vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. E assim nós trabalhamos nossos grupos com 11 pontos altos. Após cada grupo, nós fazemos 2 correntes e voltamos a repetir o padrão, pulando o próximo ponto alto de base e fazendo novamente um grupo com 11 pontos altos. Nós vamos seguir com esse padrão nas 2 partes ovais da nossa 10ª volta, trabalhando os grupos com 11 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, sobre os grupos de 10 pontos altos que nós fizemos na volta de base. Na parte reta do outro lado, nós repetimos os nossos 7 blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, como nós viemos trabalhando em todas as voltas até aqui. Eu vou completar a minha 10ª volta, seguindo a orientação
que passei para vocês e em seguida eu venho. Completei minha 10ª volta com o padrão que orientei para vocês, trabalhei a parte reta do outro lado, também já fiz os 5 grupos de 11 pontos altos, separados por 2 correntes na parte oval, e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 11. Para começar essa volta, nós caminhamos novamente com os pontos baixíssimos. Depois de fazer nossos 3 pontos baixíssimos, nós subimos 3 correntes e vamos fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do intervalo. Depois de fazer esse grupo de 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e vamos trabalhar aqui na parte reta, tudo igual, fazendo 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Completei os meus 7 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e agora nós vamos começar a trabalhar a parte oval da 11ª volta. Nós vamos trabalhar a parte oval dessa volta com o mesmo padrão que viemos trabalhando as partes ovais até aqui. Depois do meu último grupo de 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes. Nós vamos pular o próximo ponto alto de base e a partir do segundo ponto nós vamos trabalhar um grupo com 10 pontos altos sobre os 10 pontos altos que nós temos no grupo de base. Depois de fazer esses 10 pontos altos, nós vamos vir no intervalo logo à frente e nele vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. E é com esse grupo de 12 pontos altos que nós vamos trabalhar nas 2 partes ovais da nossa 11ª volta. Depois de cada grupo, nós sempre fazemos 2 correntes e vamos repetir o padrão, pulando o primeiro ponto alto da base e trabalhando novamente um grupo com 12 pontos altos. E nós vamos seguindo assim nos 2 lados na parte oval da nossa 11ª volta. Na parte reta do outro lado, nós faremos o mesmo padrão que viemos trabalhando em todas as voltas até aqui, fazendo 7 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar toda a minha volta de número 11, seguindo as orientações que passei para vocês até aqui, e em seguida eu venho. Completei minha 11ª volta com o padrão que orientei para vocês, trabalhei a minha parte reta aqui do outro lado, também fiz a parte oval, trabalhando os 5 grupos com 12 pontos altos, e eu também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente. Vamos dar início agora à 12ª volta. Para começar essa volta, nós caminhamos com os pontos baixíssimos. Depois de fazer os 3 pontos baixíssimos, nós subimos 3 correntes. Fazemos 2 pontos altos no intervalo. Depois do grupo de 3 pontos altos, novamente fazemos 2 correntes. E vamos seguir aqui trabalhando os 7 grupos de 3 pontos altos, até chegarmos para trabalhar a parte oval da nossa volta. Completei os meus 7 blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E agora nós vamos entrar para trabalhar a parte oval. Bem, a partir dessa volta, as próximas 3 voltas vão ter pequenas mudanças para trabalhar a parte oval do que a gente veio trabalhando nas voltas até aqui. Então, nós vamos fazer essas mudanças na volta de número 12, 13 e 14. Bem, para iniciar a parte oval da 12ª volta, depois do meu último grupo com 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes. E agora nós vamos iniciar pulando o primeiro ponto alto do grupo à frente. A partir do segundo, nós vamos fazer um grupo com 7 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um dos próximos 7 pontos altos do grupo. Completei aqui o meu grupo com 7 pontos altos e agora nós vamos fazer 2 correntes. Vamos pular os próximos 2 pontos altos de base e aqui sobraram esses 2 últimos pontos altos do grupo. Aqui nós vamos fazer um ponto alto sobre cada um desses 2 pontos. Completei os meus 2 pontos, agora eu vou vir no intervalo logo à frente e nele eu vou trabalhar 2 pontos altos.
Fizemos então aqui um grupo com 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e vamos repetir o padrão. Pulamos o primeiro ponto do grupo à frente, e a partir do segundo, fazemos um grupo com 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos os próximos 2 pontos altos, e aqui trabalhamos 2 pontos altos sobre os 2 últimos pontos altos do grupo, e 2 pontos altos no intervalo à frente. Novamente, 2 correntes. E seguimos assim, trabalhando com esse padrão sobre todos os grupos da parte oval dos dois lados da nossa 12ª volta. Do outro lado, na parte reta, nós fazemos novamente nossos 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e vamos seguir a volta toda com esse padrão. Eu vou completar a minha volta seguindo as orientações que passei para vocês, e em seguida eu venho. Completei toda a minha 12ª volta com o padrão que orientei para vocês. Trabalhei a parte reta aqui do outro lado, com meus 7 grupos de 3 pontos altos. Também fiz a parte oval do outro lado, seguindo a orientação que havia passado para vocês. Eu completei toda a minha volta e também fechei ela com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vamos iniciar agora a 13ª volta. Caminhamos com os pontos baixíssimos. Depois de fazer esses 3 pontos baixíssimos, subimos 3 correntes. Fazemos 2 pontos altos nesse intervalo. E novamente, nessa parte da volta, nós vamos fazer os nossos grupos de 3 pontos altos nos intervalos de base, separados por 2 correntes. Completei os meus grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E agora vamos dar início à parte oval. Depois do meu último grupo, com 3 pontos altos, eu já trabalhei 2 correntes. Nós vamos aqui pular o primeiro ponto alto do grupo à frente, e a partir do segundo, nós vamos trabalhar um bloco com 5 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 5 pontos de base. Depois de fazer esses 5 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos vir nesse intervalo logo à frente e nele vamos fazer 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, fazemos novamente 2 correntes. Vamos pular os próximos 2 pontos altos de base e vamos trabalhar aqui um ponto alto sobre cada um desses últimos 2 pontos do grupo de base. Depois desses 2 pontos altos, vamos vir no intervalo à frente e trabalhar nele mais 2 pontos altos. Depois que completamos esse padrão, vamos fazer 2 correntes e começar novamente repetindo o padrão. Pulamos o primeiro ponto alto do grupo à frente e a partir do segundo nós trabalhamos um grupo com os 5 pontos altos. Fazemos 2 correntes, trabalhamos 2 pontos altos no intervalo logo à frente. Depois dos 2 pontos altos, fazemos novamente 2 correntes, pulamos os próximos 2 pontos altos da base e vamos trabalhar sobre esses 2 últimos pontos altos, 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, vamos vir no intervalo e trabalhar novamente 2 pontos altos. Nós vamos seguir trabalhando com esse padrão sobre todos os grupos nas 2 partes ovais da nossa 13ª volta. Na parte reta do outro lado, nós fazemos novamente nossos 7 grupos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e vamos completar a volta com esse padrão. Segui trabalhando por toda a minha volta de número 13, com o padrão que orientei para vocês, completei aqui o restante da volta, e também já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós iniciamos a volta de número 14, caminhando com os 3 pontos baixíssimos. Subimos agora as 3 correntes. E aqui nessa primeira parte da volta, nós vamos trabalhar como viemos trabalhando todas as voltas até aqui. Vamos fazer nossos 7 grupos com 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes.
Bem, como vocês podem notar, a parte inicial das voltas é sempre trabalhada igual aqui no corpo do tapete. Então, nas próximas 2 voltas, eu já vou vir com ela iniciada, tanto os pontos baixíssimos, quanto os 7 grupos de 3 pontos altos, separados com 2 correntes. E aí nós trabalhamos juntos a parte oval. Completei meus 7 blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e agora vamos trabalhar a parte oval. Depois do meu último grupo, com 3 pontos altos, eu já fiz 2 correntes. Nós vamos pular o próximo ponto alto do grupo de base, e a partir do segundo, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos 4 próximos pontos de base. Agora que trabalhamos esses 4 pontos altos, vamos vir no intervalo logo à frente e vamos trabalhar nele 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, fazemos 2 correntes. Vamos vir no próximo intervalo, trabalhar 2 pontos altos. E trabalhar agora um ponto alto sobre cada um dos próximos 4 pontos altos da base. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, vamos vir no intervalo à frente e trabalhar 2 pontos altos. Completa esse grupo de pontos, vamos fazer 2 correntes e repetir esse padrão no próximo grupo. Pulamos esse ponto alto à frente e trabalhamos 6 pontos altos. Depois que fazemos os 6 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos vir no próximo intervalo e trabalhar aqui um grupo com 8 pontos altos. Fazendo 2 pontos altos nos intervalos, 4 sobre os próximos 4 pontos altos de base e mais 2 pontos altos no intervalo à frente. Depois desse grupo de 8 pontos altos, fazemos novamente 2 correntes. E vamos seguindo assim sobre todos os grupos nas 2 partes ovais da nossa 14ª volta. Na parte reta do outro lado, fazemos novamente nossos 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Segui trabalhando a minha volta de número 14 com o padrão que orientei para vocês. Eu completei a minha volta e também já fechei ela com um ponto baixíssimo na 3ª corrente. Bem, e essa é a última volta em que nós vamos trabalhar essa diferença na parte oval. As próximas 2 voltas, que são as 2 últimas voltas do corpo da nossa peça, nesses grupos de pontos altos da parte oval, nós não vamos fazer esses intervalos de corrente. Vamos trabalhar eles fechados de pontos altos, como nós viemos trabalhando até a volta de número 11. Bem, a parte reta continua igual. Fazemos 7 grupos com 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, aqui trabalhando nos 7 intervalos que nós temos de base. Dito isso, vamos dar início à nossa volta de número 15. Bem, como eu havia dito para vocês, eu já vim com a minha volta de número 15 começada. Trabalhei os meus pontos baixíssimos, fiz os meus 7 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, e agora vamos trabalhar juntos a parte oval. Depois do último grupo de 3 pontos altos e das 2 correntes, nós vamos pular o próximo ponto alto de base. A partir do segundo ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos próximos 5 pontos altos. Chegamos aqui para trabalhar nas correntes. Aqui nesses intervalos de corrente, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E vamos voltar a trabalhar um ponto alto sobre cada um dos próximos 8 pontos altos de base. Depois que fazemos nosso último ponto alto sobre o ponto alto de base, vamos vir no intervalo à frente e nesse intervalo vamos trabalhar 2 pontos altos. E é com esse padrão que nós trabalhamos sobre os grupos que nós fizemos na parte oval da volta de base. Depois que completamos esse grupo com 17 pontos altos, nós vamos fazer
duas correntes, pular o próximo ponto alto de base e, a partir do segundo, trabalhar mais um grupo com 17 pontos altos, seguindo a mesma orientação que passei para vocês. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar as duas partes ovais da nossa 15ª volta. Vamos fazendo grupos com 17 pontos altos sobre cada um dos grupos que nós fizemos na volta de base, sempre separando os grupos com duas correntes. Na parte reta do outro lado, novamente fazemos 7 grupos com 3 pontos altos cada, sempre separados por duas correntes. Eu vou completar a minha 15ª volta seguindo as orientações que passei para vocês e já vem. Trabalhei minha volta de número 15 com o padrão que orientei para vocês. Eu já completei a minha volta e também fechei ela com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos dar início à volta de número 16. Terminei os meus 7 blocos com 3 pontos altos, separados por duas correntes, na primeira parte da minha 16ª volta. E agora, vamos começar a trabalhar a parte oval. Bem, essa daqui é a última volta do corpo do nosso tapete. E nela nós vamos fazer 4 diminuições para que o padrão da próxima volta, que é a primeira volta do bico, dê certo. Bem, antes de iniciarmos a parte oval, nós vamos trabalhar a nossa primeira diminuição. Então, depois do meu último grupo, com 3 pontos altos, em vez de fazer duas correntes, nessa volta eu vou fazer aqui apenas uma corrente, e na parte oval nós vamos seguir trabalhando com o padrão que viemos trabalhando nas outras voltas. Pulamos o primeiro ponto alto do grupo à frente, e a partir do segundo nós vamos trabalhando um ponto alto sobre cada um dos pontos de base, e no intervalo entre os grupos de base nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E vamos trabalhando assim, grupos de 18 pontos altos, separados por duas correntes, sobre os grupos que nós fizemos na volta de base. Nós vamos trabalhar assim até o quarto grupo dessa primeira parte oval. Depois do quarto grupo, nós vamos trabalhar a nossa próxima diminuição. Então, eu vou completar os meus 4 grupos e venho mostrando como nós fazemos a segunda diminuição dessa volta. Segui trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Fiz aqui o meu primeiro grupo de 18 pontos altos, separados com duas correntes. O meu segundo grupo também separado com duas correntes. O terceiro grupo com duas correntes. E terminei de trabalhar os 18 pontos altos do meu quarto grupo. Agora, entre o quarto e o quinto grupo, nós vamos fazer mais uma diminuição. Depois de completar os pontos altos do meu quarto grupo, em vez de fazer duas correntes, eu vou fazer apenas uma corrente e trabalhar o quinto grupo normalmente, fazendo meus 18 pontos altos. Depois do quinto grupo, nós fazemos duas correntes e vamos trabalhar a parte reta do outro lado normalmente, fazendo 7 grupos com 3 pontos altos, separados por duas correntes. Depois que terminarmos a parte reta, antes de entrarmos na parte oval do outro lado, nós vamos fazer mais uma diminuição. Eu vou completar aqui o meu quinto grupo dessa parte oval e também a parte reta do outro lado. Depois que eu terminar os meus 7 grupos de 3 pontos altos, eu venho mostrando para vocês como é que nós trabalhamos a nossa terceira diminuição dessa volta. Completei o meu quinto grupo com o padrão que orientei para vocês, já fiz os meus 7 blocos com 3 pontos altos e agora nós vamos fazer a nossa terceira diminuição. Depois do meu último grupo com 3 pontos altos, novamente eu vou fazer apenas uma corrente e voltar a trabalhar na parte oval com aquele mesmo padrão, fazendo grupos com 18 pontos altos separados por duas correntes, até chegarmos no quarto grupo. Lá nós vamos trabalhar a nossa quarta e última diminuição dessa volta. Trabalhei com a orientação que passei para vocês e fiz aqui 1, 2, 3 e 4 grupos. Então, depois que eu termino os 18 pontos do meu quarto grupo, eu vou fazer apenas uma corrente e trabalhar o quinto grupo normalmente. E depois do quinto grupo, nós vamos fazer novamente duas correntes e encerrar a volta fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Trabalhei o restante do quinto grupo, já fiz as duas correntes e fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E assim está encerrada a última volta do corpo dessa peça. Agora vamos iniciar a volta de número 17, que é a primeira volta do bico. Bem, para iniciar essa primeira volta do bico,
nós não vamos caminhar com os pontos baixíssimos. Vamos partir aqui direto do ponto onde nós fechamos a volta anterior e vamos subir 3 correntes. E agora nós vamos trabalhar mais 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada um dos próximos 3 pontos de base. Então eu faço um ponto alto nesse ponto alto logo à frente, um ponto alto no próximo ponto alto, e ainda mais um ponto alto sob essa primeira corrente do intervalo. E assim nós trabalhamos um grupo com 4 pontos altos. Depois do grupo de 4 pontos altos, nós fazemos 4 correntes e nós vamos pular os próximos 3 pontos de base. Então eu venho e conto a segunda corrente do intervalo como primeiro ponto, o ponto alto à frente da corrente como segundo ponto e esse segundo ponto alto do grupo como terceiro ponto. E a partir do quarto ponto, nós vamos trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho na base. Completo o meu segundo grupo com 4 pontos altos, eu faço novamente 4 correntes. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base. E a partir do quarto, novamente trabalhamos um grupo com 4 pontos altos. E nós seguimos assim, trabalhando grupos de 4 pontos altos separados por 4 correntes por toda a nossa volta. No total, nós vamos fazer 38 grupos de 4 pontos altos. Eu vou completar a minha volta seguindo essas orientações e em seguida eu venho. Completei os meus 38 grupos de 4 pontos altos separados por 4 correntes e pulando 3 pontos de base na minha volta de número 17. Eu já fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente e agora vamos começar a segunda volta do bico, que é a última volta da nossa peça. Para iniciar a nossa volta de número 18, nós vamos começar caminhando com 4 pontos baixíssimos. Então, vamos vir aqui no próximo ponto alto, caminhar com um ponto baixíssimo. No ponto alto à frente, mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto também faço um ponto baixíssimo. E agora caminho com o último ponto baixíssimo sob essa primeira corrente aqui do intervalo. Depois de fazer esses 4 pontos baixíssimos, nós chegamos para trabalhar nesse primeiro intervalo. Aqui nós vamos fazer assim, subimos 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos fazer mais 3 pontos altos aqui dentro do intervalo. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, nós ficamos com um grupo com 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fazemos apenas uma corrente e fazemos novamente 4 pontos altos ainda dentro do mesmo intervalo. Fizemos aqui um leque com 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos dentro do mesmo intervalo de base. Depois que terminamos esse leque, eu não vou fazer nenhuma corrente, vou vir direto no próximo intervalo de base, trabalhar mais um leque igualzinho esse que eu acabei de mostrar para vocês. Fazendo 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos no intervalo. E nós vamos seguindo assim por toda a nossa volta, trabalhando leques de 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos dentro de todos os intervalos que nós fizemos na volta de base, até o total de 38 leques. Eu vou completar a minha volta com esse padrão e em seguida eu venho mostrando como ficou. Segui trabalhando a 18ª volta com o padrão que orientei para vocês, trabalhei os meus 38 leques e agora eu já fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, arrematei a linha e assim está concluída mais essa peça. Agora é só colocar a sua peça sobre uma superfície plana e estender bem todos esses leques do bico, para que a sua peça fique bem assentada no chão. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado de fazer essa peça comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você se interessar, eu estou deixando aqui na tela mais sugestões de passo a passo para você.
é só clicar nessas imagens que você é levado diretamente ao vídeo. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal, é só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.